Eu fingi ser gay pra minha mãe dormir comigo. Nesse relato nós somos um macho. Eu sei que muita gente vai me julgar, mas eu preciso contar minha história. Eu sou filho de pais conservadores, né? O meu pai e a minha mãe, eles sempre foram da igreja. Meu pai é pastor, a minha mãe é pastora. E eu cresci nesse meio, e aí eu fui percebendo o fanatismo que a minha mãe e o meu pai tinham em relação à igreja. Só que eu não tinha esse chamado pra igreja, mas eu não tinha escolha quando eu era novo. Basicamente, eu tive que seguir na igreja. Quando eu tinha mais ou menos os meus 13 anos, eu comecei a perceber que a minha mãe, ela fazia tudo em pró da igreja. E a minha mãe, ela era uma mulher muito, muito bonita. Ela chamava atenção onde ela ia, né? Independente de como ela estivesse vestida. E aí, quando eu tinha os meus 13 anos, eu estudava em outra cidade. Porque na cidade onde eu morava não tinha escola. Então a gente tinha que ir pra outra cidade pra poder estudar. Aquela cidade que o ônibus passava, pegava todo mundo, levava, depois o ônibus voltava. Então, e todas as vezes que a minha mãe ia na escola, ela chamava muita atenção. E aí os meus coleguinhas, tantos que foram na minha casa, que viram a minha mãe na escola, começaram a falar o quão bonita a minha mãe é. E adolescente é um problema. Atualmente, eu já sou um homem, mas na época, eles começaram a colocar na minha cabeça que a minha mãe era muito bonita, que se fosse eles nunca teria parado de mamar, que não sei o quê, que eu devia ficar de olho na minha mãe, porque minha mãe era muito linda, que se fosse filho eu não ia conseguir separar. E eu comecei a escutar muito isso dos meus amigos. Só que eles começaram a me tratar de uma forma diferente pelo fato da minha mãe ser bonita, como se aquilo ali fosse incrível. E aí eles começaram a falar, pode falar, tu pega tua mãe, pode falar, tu não dá-lhe uma massa ali, pode falar, tu não faz aquilo. E aquilo foi entrando na minha cabeça. Quando eu tava com 15 anos, aquilo começou a fervilhar na minha cabeça e eu via que eles me tratavam diferente, me tratavam melhor, me tratavam como se eu fosse super popular por conta disso. E aí eu comecei a falar que sim, que eu pegava minha mãe, que eu dormia com a minha mãe, que eu tinha me perdido com a minha mãe, que não sei o que. Eu comecei a inventar um monte de mentira. Até que eles começaram a me pedir provas. Ah, então eu quero ver, que não sei o quê. E eu ia desconversando até que eu comecei a virar o comentário da escola. Eles estavam me chamando de mentiroso. Então eu precisava provar que eu realmente estava dormindo com a minha mãe. E o que eu fiz? Eu aproveitei o fanatismo da minha mãe pra poder dormir com ela e conseguir provar pros meus amigos que eu realmente tinha um caso com a minha mãe. Só que isso deu um problema muito grande, que eu não contava com esse problema, e até da cidade a gente teve que se... Curte, comenta pra parte 2 pra poder ajudar a blogueira.